Gênesis 2, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Até o versículo 3. Irmãos, nós iremos ver hoje pela manhã que Deus ele criou o descanso. O descanso é uma obra criada pelo nosso Senhor. O pecado acaba nos roubando esse descanso, mas Cristo então restaura o descanso e está nos conduzindo para o descanso eterno em sua pessoa. Antes da gente meditar mesmo em Gênesis 2 e também em alguns versículos, deixa eu pensar em algumas situações com você aqui pela manhã. Quem você pensa, irmãos, que controla tudo enquanto você dorme? Enquanto você fecha os seus olhos, o seu coração continua batendo, o sol continua nascendo na hora certa, os planetas continuam permanecendo em suas devidas órbitas, as estações continuam o seu curso, a chuva cai sobre a terra, os mares permanecem dentro dos seus limites e milhões de acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo em todo o universo. Sabe o que é intrigante nisso? É que nós não participamos de absolutamente nenhum deles. Nós não participamos de nenhum desses acontecimentos. E isso acontece, irmãos, porque existe sim um Deus que nunca dorme, um Deus que nunca se canse, um Deus que nunca fique exausto e nem perde o controle de coisa alguma. No entanto, nós temos vivido hoje aqui em nossa geração, uma geração marcada pela ansiedade, pela preocupação exagerada e pelo medo. Nós nunca tivemos, não foi? Tanto acesso a tanta informação, a tanta tecnologia, a tantos recursos que deveriam facilitar a nossa vida, mas também nós nunca vimos tantas pessoas emocionalmente exaustas, lutando e buscando controlar tudo com as suas forças e carregando um fardo que Deus nunca lhes deu para carregar. No fundo, então, a nossa dificuldade, talvez diária, semanal, mensal, de descansar, revela algo muito mais profundo do que apenas o nosso cansaço meramente físico. Algo muito mais profundo do que a exaustão física, mas revela sim um problema espiritual, um problema dos nossos corações. Quando nós não descansamos, por exemplo, nós estamos dizendo, ainda que sem palavras, que nós precisamos manter tudo sob o controle pela força das nossas mãos, no nosso braço, como se o mundo, no final, dependesse de nós. Não é assim? A ansiedade, então, frequentemente é a expressão de um coração que luta para confiar plenamente na providência de Deus. E é exatamente por esse motivo que o descanso tem um lugar tão especial nas Escrituras. Deus não cria o descanso aqui porque ele ficou exausto, precisava recuperar suas forças depois de 6 longos dias de trabalho. Mas porque nós precisamos aprender uma lição. Existe sim um Deus que governa todas as coisas e esse Deus não é você, esse Deus não sou eu, esse Deus não somos nós. Ao longo da Bíblia, então, nós veremos que o descanso ele foi criado por Deus. O descanso ele acaba sendo perdido pelo pecado e pela incredulidade. E, finalmente, o descanso é restaurado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todo o descanso que nós experimentamos hoje aqui aponta para um descanso muito maior, para um descanso perfeito e eterno, preparado para todo o povo de Deus. Diante, então, de uma geração cheia de cansaço, exaustão e que não tem conseguido descansar, nós precisamos lembrar mais do que nunca que a Bíblia começa e a Bíblia termina falando sobre o descanso. Ela começa com Deus descansando e ela termina com o povo Deus descansando na pessoa de Cristo Jesus eternamente. Vamos orar?
Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Nós te bendizemos por tua graça e misericórdia sobre nós. Eu queria pedir, Deus, especialmente agora, que possamos te adorar por meio da pregação da palavra, pelo entendimento da palavra. Que esse tempo agora de ensino, de exposição da tua palavra, também seja um tempo de adoração a ti, Deus. Quando nós sentamos, quando nós meditamos na tua palavra, quando levamos a nossa mente cativa ao Senhor, para aprendermos mais sobre o teu evangelho, nós também estamos adorando o Senhor. Eu queria pedir que a tua palavra nessa manhã fosse como uma boa semente plantada em nossos corações e que a seu tempo ela produza o seu fruto, Deus. Em nome de Cristo, que o nosso coração possa estar aberto para receber a tua palavra, a nossa mente cativa a ti e que o Senhor nos instrua a tua palavra de maneira fiel, de maneira clara, que nós possamos aprender de ti, Deus, que é manso e humilde de coração. É no teu nome santo que nós oramos e pedimos. Amém. Amém, irmãos. Nós iremos ver então 3 verdades, tá bom? Sobre o descanso baseado na palavra de Deus. A primeira deles, nós lemos aqui em Gênesis 2, é que Deus está criando o descanso aqui para nos ensinar que nós não somos Deus. Então é importante ressaltar de novo isso. Eu, quando criança, tinha pulga atrás da orelha, não é? Por que é que Deus não se cansa e Deus está descansando aqui? Parece ao contrário, uma coisa contrária mesmo aqui, né? Mas na verdade Ele não está criando descanso, descansando aqui, porque Ele fica exausto, né? Como se precisasse de uma rede na beira da praia com água de coco para recarregar a força depois de 6 dias longos de muito trabalho. Não é. Ele não precisava tirar um cochilo para recarregar a bateria. Afinal, Isaías 40, 28 afirma que Deus não se cansa e nem tão pouco se fadiga ou fica exausto. Deus não é um Deus que se cansa e nem tão pouco fica exausto. Então, se Deus não se cansa e não fica exausto, Ele está descansando aqui para estabelecer um padrão para a sua criação que, diferente dele, se cansa. Então a criação, a terra, a criatura, os homens, diferente do Deus Criador, nós nos cansamos. Isso aqui é incrível. É incrível porque quando Deus descansa, Ele está ensinando o seu povo no Antigo Testamento também a descansar, e no Novo a descansar nele. É incrível como até mesmo para plantar algo, se nós não deixarmos a terra descansar, ela começa a não produzir mais frutos. A criação precisa descansar, mas Deus não. Então, a criação de Deus é um ato pedagógico dele. Ele está ensinando algo para a gente. Ele está ensinando algo para nós. Então, Ele trabalha durante 6 dias e Ele separa um dia para cessar a sua obra. Está ensinando para nós o ritmo da criação. Está dizendo que o descanso faz parte da criação, tanto quanto o trabalho. O descanso faz parte, assim como o trabalho também faz parte. E isso quer dizer que nós não fomos criados, então, meramente para produzirmos algo. A gente foi criado para trabalhar e criado para descansar. Há um tempo de trabalhar e há um tempo também de descansar. E não, irmãos, descansar depois de um longo dia de trabalho, ou tirar um cochilinho ali na hora do almoço, depois de uma manhã toda de muito trabalho, não é um ato de preguiça, não é um ato de preguiça. Ter uma boa noite de sono, dormir bem, não é um ato daqueles que não têm o que fazer, como nós somos tentados a acreditar hoje. Nós somos cada dia mais nessa vida e nessa rotina de produção, tentados a encarar a vida como se o descanso fosse uma parte não importante. É por isso que é muito comum quando a gente pergunta para alguém: como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua vida, a sua família? Pastor, minha vida está uma correria. Pastor, o negócio está terrível, pastor, está cansado, tudo tal. E aí quando você escuta alguém falando que a vida está muito boa, está tranquila, você tem alguma coisa estranha com esse camarada, não é possível. Está todo mundo aperreado, trabalhando, produzindo, correndo, e aí tem um irmão lá que está dizendo: não, pastor, estou tudo bem, estou descansado, estou tranquilo. Ou o irmão está de férias, ou ele está voltando de férias agora, mas parece que não está nada bem com o irmão. Parece que ele é alguém preguiçoso mesmo. Mas descansar, irmãos, é obedecer à ordem criada pelo nosso Senhor. E o problema é que nós vemos nos dias da produtividade, que você é aquilo que você
produz e faz. Vivemos nesse dia. E não é à toa que cada vez mais homens se levantam, né, como coaching, né, ensinando aí, ganhando milhares e milhares de reais para poder ensinar os homens e mulheres a cada vez produzirem mais. Há uma guerra para tornar o ser humano uma máquina. Mas o problema é que nós não somos uma máquina. Nós não somos uma máquina. É interessante pensar nisso. Nós já estamos talvez na terceira revolução industrial. Tivemos a das máquinas, tivemos a da chegada da internet e agora chegamos aqui ao smartphone e à inteligência artificial. Alguns creem na quarta revolução industrial já. E o que deveria servir para nos dar descanso, nos serve para nos tornar ainda mais cansados. Isso é incoerência, não é? Aquilo que foi criado para nos dar ainda mais descanso, não é? Há tantas e tantas máquinas hoje criadas para que a pessoa consiga descansar mais, mas parece que a gente não para e não cansa, e não descansa nunca. E nós não somos uma máquina, irmão. Nós sentimos sim cansaço e nós ficamos exaustos. Mesmo quando você luta para não se cansar, por exemplo, para ficar acordado o máximo de tempo possível, você uma hora vai dormir. Não importa o quanto você lute, sua bateria vai descarregar e você vai apagar, né? Eu passei por uma experiência como essa. Eu lembro que quando a Olivia nasceu, há 5 anos atrás, a Célia entrou em trabalho de parto de manhã, às 10 horas da manhã, de uma quinta-feira, se não me falha a memória agora, e a Olivia foi nascer na sexta-feira, 11 da manhã, então foram 25 longas horas de trabalho de parto. E aí aperreou e apertou mesmo de madrugada, né? Deu ali meia-noite, a Célia começou ali a sentir contração, dor, eu acordei, fui lá ajudar a Célia e já passamos a noite todinha virados, sem conseguir dormir com as fortes dores. Aí foi evoluindo a contração, fomos para a maternidade, lá ficamos até às 11 da manhã. E a Olivia nasceu 11 horas da manhã. E aí a primeira noite no hospital, qual era o meu maior medo? Que alguém carregasse a Olivia. Esse é o meu maior medo. Aí estava no hospital, acho que era no Gênesis, ali em Fortaleza, na Santos Dumont. E não era no apartamento, era na enfermaria, estávamos dividindo o quarto com a outra família. E meu maior medo é que alguém carregasse a Olivia. Por quê? Porque eu quase fui trocado na maternidade. Minha mãe foi me buscar quase na saída da maternidade já estava já mamando no colo de outra mulher. Minha mãe, não, esse menino não é meu, não é? E descobriram lá porque meu pai tinha mandado fazer uma pulseirinha com meu nome e aí tinham conseguido me localizar pela pulseirinha lá que meu pai havia feito. Então, na minha cabeça que alguém podia pegar a Olivia também e trocá-la na maternidade. Então, eu fiquei uma segunda noite sem dormir. Então, eu fiquei a primeira noite sem dormir, o dia todo acompanhando o trabalho de parto, a Olivinha nasceu, a Célia descansou, eu fui ali auxiliar a pediatra ali, a enfermeira foi lá me ajudar a dar banho na Olivia, fui lá registrar a Olivia no cartório do hospital, fui fazer aquela correria toda, né? Ajudar, avisar parente, informar o grupo da igreja que tinha nascido a bebê, estava tudo bem, aquela coisa toda. E a segunda noite, então, eu fiquei com medo de dormir, alguém carregar a Olivia, e eu fiquei acordado pela segunda noite. E o pediatra tinha que ir no quarto pela manhã para dar o laudo da Olivia, ele se atrasou e não foi. Ele foi chegar, já era 5 horas da tarde do outro dia, eu já estava 2 noites sem dormir. Fui para casa só o finalzinho, foi só a graça de Deus para conseguir chegar em casa bem. E eu me lembro de ligar para minha mãe no meio do caminho, eu morava perto da minha mãe nessa época, no bairro vizinho. Mãe, por favor, mãe, só tem como ir lá para casa ajudar a Célia, porque eu estou exausto aqui, eu não vou conseguir ajudar a Célia essa madrugada. Eu lembro que literalmente eu não consegui nem tomar banho. Eu coloquei o carro na garagem, tirei a Célia, a Olivia, tirei as bolsas, coloquei no quarto, eu deitei e eu apaguei. Apaguei assim, de desligar com a chave e ligar no outro dia, no meio da manhã. Por quê? Porque nós nos cansamos e ficamos exaustos. Não importa o quanto a gente tente não dormir, ou não ficar cansado, ou talvez fazer o trabalho da faculdade, se esforçar ali com muita coisa no trabalho mesmo para entregar, não vou sacrificar aquela noite de sono. Não importa o quanto a gente lute, a gente vai se cansar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos Deus. Essa é a primeira mensagem mais importante que o descanso nos traz, que o cansaço nos traz, de que nós não somos Deus. Nós não somos como nosso Senhor. Nós nos cansamos, nós ficamos exaustos. É por isso, então, que o descanso nos ensina e nos instrui e nos lembra que Deus governa tudo enquanto nós dormimos. Existe uma grande diferença entre Deus e nós. Nós precisamos parar e Deus nunca para, Ele nunca para de trabalhar.
Efésios 1 é o texto mais glorioso de mostrar como a Trindade está trabalhando e nunca para de trabalhar para alcançar o seu povo e para tornar o seu povo parecido com ele e para garantir que o seu povo chegue até o encontro com Cristo Jesus no final da história. A Trindade trabalha, Efésios 1, o Pai chama, o Pai elege, o Filho é aquele que morre em lugar do povo, o Espírito é aquele que sela o povo até o dia de se encontrar com o Senhor. A Trindade nunca para. Nós precisamos dormir, o nosso Deus nunca dorme. Nós precisamos descansar, o nosso Deus nunca descansa. E enquanto nós dormimos, irmãos, Deus continua sustentando o universo, Deus continua governando a história, Deus continua preservando a nossa família, Deus continua reinando sobre tudo e todos, Deus continua cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, Ele continua cuidando de tudo. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Ele é e Ele sempre será Deus, Ele reina e Ele sempre reinará, meus irmãos. Isso quer dizer então que nada foge do controle do nosso Deus, que é soberano em tudo, nada foge do seu controle, ainda que do nosso controle, muitas coisas fujam, nada foge do controle do nosso Deus. Ainda que a gente faça planos, no final os planos escorram por entre os nossos dedos, o plano do nosso Deus, irmão, será concretizado porque Ele não falha. O descanso, então, diário, semanal, mensal, anual, é uma confissão pública de que o mundo continua funcionando sem mim. Toda vez, então, que nós descansamos, nós estamos dizendo que nós não somos Deus. E essa é uma verdade que precisa ser lembrada e vivida. Porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que as coisas só acontecem se nós estivermos no controle ou se nós estivermos fazendo. Não é verdade? Nós pensamos isso, né? Normalmente quando o pastor tira férias, igual o pastor Felipe aqui, o pessoal começa a se preocupar logo, né? O que vai ser da igreja? Vai se acabar a igreja? Vai não, irmãos. A igreja continua, né? Eu até brinco com os irmãos do São Benedito, né? Eu tirei férias agora também há pouco tempo. O pessoal, pastor, vai tirar férias. Pastor, quem vai pregar? Como é que vai ser o culto? Calma, irmão. A igreja vai continuar. E se eu morrer, ela vai continuar talvez melhor sem mim. Como é, pastor? É um pecador a menos, irmão, na igreja. Diga isso, não, pastor, pelo amor de Deus. Né? Deus envia outro, irmão. Deus envia outro, talvez muito melhor do que eu. E isso é uma mensagem mesmo, de que o mundo não precisa de nós. Como se somente o meu serviço... Deus depende do meu serviço na igreja, não é? Não, irmãos. Nós dependemos de servi-lo. É o contrário. Porém, nessa vida frenética, a gente acaba acreditando que as coisas só acontecem se estiverem no controle. É igual a mãe que diz assim, eu quero saber o que vai acontecer quando eu morrer nessa casa. Minha mãe sempre dizia isso, né? Eu quero saber o que vai acontecer nessa casa quando eu morrer aqui. Eram 3 filhos homens, né? E uma filha mulher. 3 filhos homens bagunceiros que só molestam. Eu era um deles, né? Então, quero saber. A casa vai continuar, mamãe. O luto vem, o choro vem, mas a casa continua. Passe semanas, meses, anos, a lembrança está ali ainda como uma cicatriz, não é? Mas a vida, ela continua. A vida continua, irmãos. E se nós pensamos que as coisas só funcionam quando nós estamos no controle ou fazendo, há uma péssima notícia para nós. De que nós nunca tivemos e nunca teremos o controle de absolutamente nada. Nada, irmãos. Quem pode garantir aqui entre nós que chegará vivo até a sua casa hoje? Quem pode garantir isso? Quem de nós pode garantir aqui que chegará até o final do dia com vida, com saúde, bem? Quem pode garantir, irmãos? Quem pode garantir que não vai ser você ou eu amanhã internado no hospital, dependendo de um leito médico? Quem pode garantir? Isso quer dizer então, irmãos, que nós não temos o controle nem mesmo da nossa saúde e da nossa vida. Ainda que a gente coma bem, pratique exercício, durma bem, nós não temos o controle sobre a nossa vida, irmãos. Nós não temos o controle de absolutamente nada. É por isso que o descanso, então, vai de encontro também ao nosso orgulho. Enquanto o orgulho diz, olha, se eu parar, tudo desmorona. Se eu não servir, a igreja acaba. Se eu não fizer, acabou. Se eu não fizer isso, não vai ter, porque depende de mim. O coração cheio de fé diz, Deus continua reinando mesmo quando eu descanso. Deus continua reinando. Deus continua reinando quando eu tiro férias. Deus continua reinando, irmãos.
Quando eu adoeço, quando eu paro, Deus continua reinando. É por isso que descansar é um ato de humildade. É reconhecer que a nossa identidade não está na nossa produtividade, na nossa agenda corrida, lotada, não está nisso. E isso não é quem nós somos. A nossa identidade, irmãos, está em quem nós somos em Cristo Jesus. É aí que está a nossa identidade. É aí que está. E a verdade é que às vezes nessa vida frenética, muitos cristãos vivem como se Deus dependesse deles mais do que eles dependem e precisam de Deus. E esse é um terrível engano, uma terrível mentira, irmãos. Eu puxo a sardinha aqui para principalmente os pastores da igreja, né? A agenda é sempre lotada. Não há tempo para descanso. Às vezes pouco tempo para oração, para reclusão. O pessoal liga para o pastor. Pastor, você vai fazer o quê? Não, irmão, agora à tarde eu vou dedicar em oração. Mas pastor, você vai fazer o quê mesmo? Irmão, eu vou orar. Pastor, e tal dia? Não, eu vou descansar. Mas você não consegue. Não, irmão, eu estou descansando com a minha família. Não tem como. Pode ser segunda-feira? É um caso de vida ou morte? Não, pois segura até segunda-feira. Tá tudo certo. Pastor, mas se o senhor não for, Deus vai, irmão. Pastor, não for, Deus vai. É porque nós acreditamos que depende de nós, né? É como as irmãs de Lázaro, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado na hora certa, a gente não estava sofrendo. E mal sabia elas que o Senhor havia chegado exatamente na hora certa, não é? E essa é a verdade sobre o nosso coração também. Então nós precisamos entender que nós dependemos muito mais do Senhor do que Ele depende de nós. Isso aqui vai chamar a atenção a várias coisas. A mesquinhez do não se relacionar com a igreja, a mesquinhez do não servir ativamente na igreja, né? Eu falo muito lá na igreja, né? Irmão, você não vai servir na igreja? Não se preocupe. Não se preocupe. Pastor, eu não quero servir não, pastor. Não se preocupe, irmão. Quem perde é você. Pastor, eu não vou ofertar não, vou ser mesquinho, eu não vou ser generoso ao ofertar não. Não se preocupe, não se preocupe. Deus vai levantar outro para ofertar e manter o reino dele no seu lugar. Quem perde sempre somos nós. Nós dependemos muito mais do Senhor do que o Senhor depende de nós, irmãos. Muito, muito infinitamente. Na verdade, isso não depende de nós. Ele nos usa por sua graça e misericórdia, nos dá o privilégio de participar do que Ele tem feito. Mas nós é que precisamos e que dependemos dEle. E muito do problema, talvez, que hoje se cria em torno disso, é a nossa percepção de salvação, de fé e de arrependimento. Então, muitos pastores terminam a pregação e passam lá mais tempo fazendo um apelo às almas do que pregando, né? Venha a Cristo, falta só mais um, só mais dois, só mais 5, só mais 10. É como se Deus estivesse de joelhos. E, na verdade, não é assim, irmãos. O convite ao arrependimento e à fé é o pecador se colocando de joelhos diante de Deus. Não é, você quer aceitar Jesus, Ele precisa de você. Ele está batendo no seu coração, abra, Ele está se humilhando. Não é assim não, irmãos. O convite à fé e ao arrependimento é para que nós possamos ir até Ele, em prantos mesmo, para que Ele nos aceite como parte do seu povo. E talvez esse mau entendimento de salvação, de fé, de conversão, tenha nos levado a má compreensão de vida, de trabalho, de tudo que nós vivemos aqui. Segundo, o maior inimigo do descanso é a incredulidade ou a falta de fé. Eu queria convidar você a abrir comigo então a sua Bíblia agora. O texto lá de Hebreus, tá bom? Nós iremos ler juntos. Comecinho de Hebreus, tá bom? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo,
desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar. O autor aos Hebreus aqui está relembrando um pouco sobre Israel, a peregrinação no deserto. Eles saíram do Egito, Deus os libertou do Egito, mas eles nunca entraram na Terra Prometida. Uma geração toda morreu no deserto, até que uma nova geração se levantasse, aí sim eles conseguissem entrar na Terra Prometida e no descanso que Deus havia preparado. E qual foi o motivo pelo qual eles não entraram na terra e não entraram, como Hebreus fala, no descanso de Deus aqui? O motivo foi a incredulidade, foi a sua falta de fé. A sua falta de fé. Fazemos isso hoje em nossa vida, por exemplo, com uma preocupação exagerada. Uma preocupação exagerada sempre nasce da falta de confiança e na falta de fé no nosso Senhor. O coração ansioso e preocupado no extremo sempre tenta assumir o controle. O coração ansioso sempre pergunta: olha, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai colocar comida na mesa? Como vai ser o amanhã? Será que eu vou conseguir passar na faculdade, no concurso, e o emprego, e isso e aquilo? É um coração preocupado, ansioso por algo que nem ainda aconteceu. Enquanto o coração que tem fé e confiança no Senhor responde: se o Senhor é meu pastor, Ele suprirá tudo o que é necessário ao corpo e à alma. Se o Senhor é o meu pastor, Ele não vai faltar a mim. É por isso que toda a preocupação exagerada revela uma tentativa novamente de controlar aquilo que pertence somente a Deus. Que pertence somente a Deus. Eu me lembro que no último mês, durante os acontecimentos na Venezuela, as tragédias na Venezuela, os terremotos, a Olivinha sempre tem as perguntas mais difíceis. As perguntas mais difíceis para um pastor responder sempre vêm das crianças. Sempre vem das crianças. O adulto tem vergonha de perguntar, a criança não tem não. É na lata. Pergunta sem medo de ser feliz, não é? E a gente estava vendo as notícias lá da Venezuela e orando por isso. Eu lembro que a Olivinha virou assim para a Célia, para mim, e perguntou assim: olha, por que isso está acontecendo lá? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? A gente tinha visto na noticiário que tinha crianças, recém-nascidos lá debaixo dos escombros, e aquilo pegou a Olivinha de jeito. Por que Deus está permitindo isso? É como alguém que pergunta assim: será que Deus está mesmo no controle? Por que isso está acontecendo? E a resposta, para não somente esse, mas para tantos outros questionamentos da nossa vida, é: eu não sei por que isso aconteceu. Mas uma coisa eu sei: nada foge do controle do nosso Senhor. Eu não sei. A resposta para muitas inquietações do nosso coração é: eu não sei. Eu não sei por que isso aconteceu, não. Mas eu creio piamente que nada foge do controle de Deus. E a verdade é que Deus continua, então, no controle. Mesmo quando o desemprego vem, mesmo quando o laudo médico que nós não gostaríamos de receber, ele vem. Até mesmo quando a morte e o luto chegam até a nossa casa, Deus nunca perdeu, irmãos, e Deus nunca perderá o controle de absolutamente nada. Nada. Ainda que perca o nosso controle, ainda que o nosso plano, como eu falei, ele saia entre os vãos dos dedos, mas o nosso Deus nunca perde o controle. Sempre então que o nosso coração quiser confiar em si mesmo, precisamos lembrar de Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando estivermos com medo das incertezas da vida, porque essa vida é breve e incerta sim, para nós pecadores infinitos,
Precisamos lembrar de Isaías 12:2. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Quando nos sentimos desamparados, precisamos lembrar do Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe abandonem, o Senhor, todavia, me acolherá. Uma verdade preciosa aqui. Nós somos chamados a confiar plenamente no Senhor. Isso quer dizer então que o nosso alimento diário, a nossa segurança, a nossa vida depende unicamente do nosso Deus. Ainda que a gente seja levado a acreditar que no concurso há uma estabilidade, na faculdade há uma estabilidade, a nossa estabilidade, irmãos, está no Senhor Jesus. Ele que deve estar firmado, é nele que deve estar firmada a nossa casa, a nossa vida, é sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ele deve ser a nossa estabilidade, porque a nossa vida ela é breve e incerta. E se nós confiarmos, irmãos, em nosso próprio entendimento, em nossa força, em nossa intelectualidade, talvez alguns em nossa jovialidade, nós iremos perecer. Porque as noites sombrias da alma, elas vêm. O chamado à confiança no Senhor é um chamado a permanecer firmes, permanecer firmes. E o descanso faz parte desse chamado. Nós não conseguimos descansar porque nós não confiamos. Pastor, se eu não abrir o meu negócio de segunda a segunda, sem folgar ou sem tirar férias e feriado, as contas não vão se pagar. É assim que muitos respondem. Pastor, se eu não parar, não dá certo, não funciona assim. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. A gente fala que confia no Senhor, mas a gente não confia, muitas vezes, plenamente no seu poder. Nós confiamos no nosso trabalho, na nossa força, nossa sabedoria, nosso entendimento, nossos planos, nossos. E Deus só é um coadjuvante da história com que nós somos os autores. É por isso que o não descanso é sim uma falta de confiança no Deus que não perdeu o controle. Israel preferiu confiar em si mesmo, né? Se a gente for ler lá o texto de Êxodo, a gente vai ver a peregrinação do povo, eles chegando, às vezes, não só a incredulidade no comecinho ali, mas quando eles estão chegando lá, manda os espias para a terra, eles voltam, não tem gigantes, né? Tem um bocado de homem grande, fora matar nós tudinho, Deus me livre. Tem nem perigo. Olham para os gigantes, para as circunstâncias, para as dificuldades, eles esquecem de Deus. Na verdade, esquecem de tudo que o Senhor prometeu até para eles e que o Deus que prometeu ele é fiel a cumprir. É incrível isso. Como a incredulidade tira do nosso coração, assim como tirou deles também, todo o poder de Deus em toda a nossa vida. É incrível como o nosso pecado tem esse poder de anular a nossa crença no poder de Deus. Eles esqueceram que o Senhor mandou o alimento do céu. Eles esqueceram que o Senhor os libertou com forte mão da escravidão do Egito. Eles esqueceram do mar se abrindo e deles passando, com os pés enxutos. Se esqueceram que durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol e à noite uma cortina de fogo para os aquecer. Eles se esqueceram, irmãos, que as roupas dos sapatos não se envelheciam. Eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia feito por eles, e esse é o grande problema da falta de fé e da nossa incredulidade. A incredulidade sempre exagera nos problemas e ela minimiza o poder e a pessoa de Deus. Por isso é que os autores hebreus afirmam que eles não entraram no descanso, não entraram na terra prometida. É incrível isso aqui, como isso também acontece na nossa vida, irmãos. Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos de tudo que o Senhor tem feito por nossa vida, família, cuidado de nós, provido à mesa, é menino doente, no médico é restaurado, é uma coisa, é cirurgia, é isso, é uma coisa. Deus está lá trabalhando, caminhando, mas aí um diazinho só, não, Deus não tem poder não. Negócio de Deus, tá aí. Não, Deus não está ouvindo isso aqui não.
Não é não assim. Aconteceu isso com o povo de Deus. E muitas vezes nós somos tentados a acontecer o mesmo conosco mesmo. Acontecer o mesmo conosco. Isso quer dizer então que não é apenas o excesso de trabalho que nos rouba o descanso. O que nos rouba o descanso é a falta de fé. Alguns trabalham sem parar, como eu falei, porque acreditam que a sua segurança financeira, como nós ouvimos muito hoje, não é segurança financeira. Se é que existe alguma segurança financeira, não é? Depende exclusivamente deles. Depende de mim, então eu vou correr mesmo. Mas quem confia em Deus, irmãos, é chamado não a preguiça. Falar sobre descanso não é chamar você a ser alguém preguiçoso, mas é chamar você a trabalhar diligentemente, entregando o resultado ao Senhor. Sempre lembrando, Deus que tem trabalhado em nós, continuará trabalhando em nós, até que nós sejamos cada vez mais parecidos com a pessoa de Cristo Jesus. O Deus que salvou o seu povo é o mesmo Deus que continua santificando o seu povo, é o mesmo dia que vai levar o seu povo para se encontrar com Ele. O Deus que nos salvou da condenação do pecado é o mesmo que continua nos salvando do poder do pecado, é o mesmo que nos salvará da presença do pecado. Deus continua trabalhando, irmãos, mesmo quando nos falta fé. Precisamos então lembrar disso. Precisamos lembrar disso, para que a gente consiga descansar. E por último, que todo descanso dessa vida aponta para um descanso eterno na pessoa de Cristo Jesus. Eu queria ler com vocês então o texto agora de Mateus, por gentileza, Mateus 11, do 28 ao 30, tá bom? Diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É incrível isso aqui. Isso quer dizer, irmãos, que nenhum descanso dessa vida é completo. Nós dormiremos hoje e amanhã nós nos cansaremos novamente. A gente vai dormir, vai acordar segunda-feira e vai, no final de segunda-feira, estar cansado de novo. Nós saímos de férias e nós depois retornamos ao trabalho. Nós descansamos e logo nos voltamos a descansar, a cansar novamente. No Antigo Testamento, até o sábado terminava. Assim como no Novo, até mesmo o nosso domingo, onde nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, também termina. Por quê? Porque tudo isso aqui aponta para algo muito maior. Aponta primeiramente para o descanso que Cristo oferece para as nossas almas. Jesus nunca prometeu, irmãos, para nós a ausência de problemas. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu uma vida fácil e tranquila, nunca prometeu uma rede na sombra. Ele nunca prometeu isso a nenhum de nós. Mas Ele nos prometeu descanso. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso, eu vou aliviar vocês. Isso quer dizer então que o maior peso que o homem pode carregar, ou maior exaustão, o maior cansaço que ele pode ter na sua vida, não é apenas o seu trabalho. O maior problema do homem não são os seus boletos. O maior peso do homem não é a doença terminal ou a sua família problemática. Esse não é o maior peso do homem. O maior peso do homem, irmãos, é o pecado, é a culpa, é a condenação. E esse é o maior fardo que um homem pode carregar sobre si. E somente Cristo, irmãos, pode nos aliviar desse fardo. Por isso que Ele nos convida a ir até Ele, para trocar o nosso fardo pesado do pecado, da culpa e da condenação pelo seu fardo que é leve. O Senhor nos convida a ir até Ele, e não apenas para nos dar o descanso do nosso corpo físico, mas para trazer descanso para a nossa alma. Isso aqui é incrível também.
O convite ao descanso não é apenas o convite ao descansar, a dormir, a confiar no Senhor, mas é também ter descanso para a nossa alma na pessoa de Cristo Jesus. Não há nenhum cansaço maior, irmãos, do que uma alma atribulada que não encontrou perdão na pessoa de Cristo. Não há nenhum cansaço maior do que esse. Eu lembro da minha adolescência. Até os meus 14, 15 anos eu pensava em ser padre. Eu era um católico fervoroso. E pensava assim, em ser padre e ir para o seminário. Hoje estou com 2 filhos, casado, pastoreando a igreja. E durante muito tempo eu pensava assim, ir para o seminário. Eu lembro que a coisa que mais tirava a minha paz eram os dias de confissão de pecados ao Pai. E o dia do confessionário que tirava a minha paz. Eu me lembro que eu acreditava, quase como Lutero, né? Se esquecesse qualquer um dos seus pecados serem confessados ao Padre, tudo estava perdido. Então eu me lembro de anotar numa folhinha, né? Padre, eu fiz isso. E sempre ficava ali pensando, se eu esqueci algum pecado, porque o Padre ia me perdoar. Eu acreditava que o Padre tinha poder para me perdoar. Então como é que ele ia perdoar um pecado não confessado? Então eu me esforçava para confessar todos os pecados possíveis que eu lembrasse que eu tinha cometido, né? No final, cumpri a penitência ali e na minha cabeça estava tudo resolvido. Até depois de meia hora, eu voltava a pecar de novo, né? O problema sempre estava ali. Esse é o problema do pecado mesmo. Ele é um fardo que nunca vai sair. Ainda que o pecador acredite que pelas suas boas obras ele consegue talvez encontrar um pouquinho do favor de Deus, o peso do pecado continuará lá. É um fardo pesado. É um fardo difícil de ser carregado. E talvez por isso nós vemos uma geração tão cansada. Porque é cansada por carregar sobre si o seu fardo do pecado. É por isso que existem hoje tantos jovens adolescentes que já tomam medicações controladas, fortes. Talvez porque não encontraram em Cristo descanso verdadeiro para a sua alma. E o ser humano é profissional em buscar o descanso e o perdão para a sua alma em vários lugares. Mas Cristo nos convida aqui a buscar o descanso na pessoa dele, é ir até ele, venham até mim. E esse é um convite também a nós, muitas vezes que temos fé no Senhor e que a nossa alma está abatida, atribulada, xoxa. É um convite, um chamado a irmos até o Senhor, a confiarmos nele, a depositarmos a nossa fé na pessoa dele, a entregarmos a ele nosso fardo pesado, para que ele coloque sobre nós o fardo dele, que é leve, O sábado, no Antigo Testamento, era uma sombra. Toda a instituição do descanso do sábado apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Os sacrifícios, tudo apontava. A liturgia do sábado judaico apontava inteiramente para a pessoa de Jesus. Porque Cristo, Ele é o verdadeiro sábado, Cristo é o verdadeiro descanso. Nele, em Cristo Jesus, nós cessamos a nossa tentativa de conquistar o favor de Deus por nossas obras. Nós cessamos isso. É por isso que o chamado ao discipulado, o chamado à fé, é um chamado a largarmos as armas do orgulho, da autossuficiência e irmos até Deus desarmados, rendidos aos seus pés. O Senhor é o general, nós somos os seus servos e súditos. O chamado ao descanso é o chamado a isso. Em Cristo, somente nele, nós descansamos na sua obra consumada na cruz. Na cruz, o nosso Senhor declarou está consumado. Isso quer dizer que a nossa salvação está completa. O Senhor completou a salvação em Cristo Jesus. E esse aqui não é um chamado para uma vida de pecado. Já que Jesus completou, então não é um chamado a uma vida de pecado, mas é um chamado a uma vida de descanso. De que se nós fazemos parte do povo de Deus, Deus não perderá nenhum dos seus. Ele orou assim em João 17. Senhor, aqui estão os seus. Eu não perdi nenhum dos seus. Aqui está o seu povo. Eles são os seus. Se nós somos parte do povo de Deus, não há como cair das suas mãos, não há como escorrer entre os dedos, porque nós fazemos parte do seu corpo, nós somos parte do corpo de Cristo. Não há como se perder em meio ao caminho. É por isso que podemos descansar, mesmo não sabendo como será o amanhã.
Se será mais tranquilo do que hoje, ou mais conturbado do que hoje, se será um dia de alegria ou de tristeza, nós não sabemos como será. Não sabemos como será o nosso amanhã, não sabemos como será o amanhã da nossa igreja local, como serão as eleições, como será... Nós não sabemos. Mas nós escolhemos confiar na pessoa de Jesus Cristo, porque nele a salvação está completa. É como se nós já soubéssemos o final do jogo de futebol. Imagine por um momento que você veio ao culto no horário do jogo da Copa. E aí você colocou lá a antiga Sky para gravar o jogo, né? Colocou, rapaz, quando eu chegar eu assisto o jogo. Quando eu chegar, eu assisto esse filme aqui quando eu chegar, né? Você colocou para gravar o jogo. E aí você se esforçou o máximo para adorar o Senhor. Ninguém falando de futebol. Para quando terminar, que eu não quero nem ver celular, eu quero assistir o jogo todinho. Só que ele está saindo no final do culto e alguém conta para você: olha aí, rapaz, o Brasil perdeu. Nossa, por que você me contou? Vontade de esganar seu pescoço, né? Eu ia assistir o jogo em casa. Mas alguém contou para você. Aí você, irmão, não conta para ninguém mais não, o irmão também quer assistir quando chegar em casa, né? Aí você chegou em casa com a sua esposa, seus filhos, mas só você sabe o placar do jogo. Aí começa o jogo, ó. A aflição do futebol, as unhas sendo roídas. E mesmo em meio ao jogo tenso ali, você está tranquilo. Por quê? Porque você já sabe como o jogo vai terminar. A caminhada com Cristo é do mesmo jeito. Ainda que no jogo e no curso dessa vida, há adversidades, tensões, há tribulações, nós descansamos no fato de que nós já sabemos como o jogo vai terminar, irmãos. Já sabemos. O nosso Cristo já venceu a partida por nós. A Copa está ganha. A taça é nossa. É do povo de Deus. Mesmo que em meio ao torneio tenhamos a Argentina em nosso caminho, não é? O jogo está ganho no final. Cristo garantiu a vitória na cruz. É por isso que nós podemos descansar na pessoa de Jesus. Mesmo quando essa vida conturbada e incerta nos tira coisas, nos tira pessoas que nós amamos. No final, a vitória é certa. A vitória é certa, irmãos. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, e nós também venceremos com Ele e estaremos com Ele para todo sempre. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É por isso que pensar sobre o descanso é também refletir que ainda nos resta um descanso. Hebreus 4:9 nos afirma que ainda resta um descanso para o povo de Deus, ainda resta um descanso. Nós vivemos então entre dois descansos. Nós descansamos hoje em Cristo Jesus e na sua morte, mas nós descansaremos plenamente na eternidade. No domingo, então, o descanso semanal e até as nossas noites de sono são pequenos ensaios daquilo que nós veremos para sempre. Nós descansaremos em Cristo Jesus, irmãos. Descansaremos. Isso quer dizer que no céu e na nova terra não haverá ansiedade, não haverá fadiga, não haverá exaustão, não haverá medo, não haverá nem sequer pecado, não haverá morte. O descanso finalmente será perfeito na pessoa de Cristo Jesus. O descanso, ele começou na criação. O Senhor estabelece o descanso como padrão. O descanso é perdido por causa do pecado, da falta de confiança no nosso Deus. O descanso é prometido durante toda a história. Se nós olharmos aqui diversos textos do Evangelho, há um convite a descansarmos em Cristo. Venham a mim, descansem, me sigam, façam isso, façam isso. Vocês estão atribulados por quê? Por que estão aflitos a sua alma? É incrível como Jesus, no Evangelho todo, nos chama a descansar nele. Em meio a uma tempestade, o barco balançando, todo mundo preocupado. Jesus, acorda aí, acorda, se levanta, está dormindo por quê? Então, olha como é que está o mar aqui revolto. Qual é a resposta dele? Homens de pequena fé. Falta fé para descansar. Falta fé para descansar. Falta-nos fé. É por isso que o nosso descanso, que foi perdido pelo pecado, prometido na história da redenção, ele foi conquistado na pessoa de Cristo Jesus. E ele será plenamente desfrutado na eternidade.
Toda vez, então, que você encerra um dia de trabalho, que você deita a sua cabeça no travesseiro, que você fecha os olhos, Deus está pregando um sermão silencioso ao seu coração, dizendo: há um descanso muito maior preparado para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Hoje, nós descansamos pela fé. Na eternidade, descansamos completamente, vendo face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, enquanto esse dia não chega, nós continuemos trabalhando fielmente, diligentemente, porém confiando plenamente e esperando alegremente o dia em que ouviremos do nosso Senhor que a peregrinação acabou e que nós entraremos no descanso que nunca mais terá fim. Em casa, nós somos apaixonados por um livro. Eu sempre aprendi que o pastor e o cristão tem que ser um homem de um livro só. Ele deve amar a Bíblia, deve amar a palavra de Deus. E depois da Bíblia, tem um livro lá em casa que nós amamos com todas as nossas forças, que é o Peregrino. Ah, que livro glorioso! A Olivia apaixonada. A Olivia apaixonada. A atenção, a dificuldade, o sofrimento. Mas há uma cidade santa e eterna esperando por todos aqueles que peregrinam essa vida em confiança em Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza, irmãos. Um dia a nossa peregrinação aqui, ela vai chegar ao fim e nós entraremos na cidade celestial e descansaremos em Cristo Jesus. Se você então está carregando um fardo pesado, se você tem vivido essa vida preocupado com o dia de amanhã que nem nasceu ainda, se você não tem conseguido confiar plenamente em Deus, como uma criança confia em seu pai ao se lançar aos seus braços da beira de uma piscina, eu queria convidar você hoje a ir até o Senhor. É incrível também como o Senhor Jesus Cristo sempre usa a figura de uma criança para falar sobre os seus servos, sobre aqueles que pertencem ao reino de Deus. Durante muito tempo, de maneira errônea, talvez fomos levados a acreditar que nós devemos ser como uma criança porque elas são inocentes, não têm pecado nenhum. Quem dera, não é? Quem é pai que sabe que as crianças têm pecado, sim, um bocado, assim como nós também temos um monte. O chamado a ser como uma criança não é um chamado a ser perfeito ou a ser inocente, mas é um chamado a confiar e a descansar. Já perceberam como uma criança confia e descansa? Os nossos filhos não perguntam, irmãos, quem vai pagar as contas no final do mês, como é que vai ser o aluguel, e a fatura do cartão, e a comida, e a feira. Eles simplesmente descansam, acordam, e o café da manhã está lá. Não é? Não é assim? O chamado a ser como uma criança é o chamado à dependência e à confiança do Senhor. É por isso que confiar em Deus é ser como uma criança. Papai está na piscina e fala assim: filhão, se lança. Papai vai te segurar. Vai no 3, 1, 2, 3. A Olivia é mais medrosa, o Tiagão pula de cabeça. Pula mesmo. Ele confia que eu vou segurar e ele não vai se afogar. O chamado à confiança e à fé no Senhor é um chamado parecido com isso. A nos lançarmos dependência e confiança, confiando que o Senhor não nos perderá dos seus braços. Eu queria convidar você hoje então a ir até o Senhor, a ir até Ele confessando os seus pecados, talvez confessando a sua falta de confiança, a sua falta de fé, a sua incredulidade. Vá até o Senhor hoje em oração pela manhã, nesse momento como um pai, como um filho vai aos braços do Pai. Lembre-se de uma coisa: o Senhor não lançará fora. Se nós formos até o Senhor em arrependimento, o Senhor não nos lançará fora. Pelo contrário, Ele vai abraçar-nos, trocar o nosso fardo pesado por um fardo leve e cuidará de nós e continuará cuidando até um dia em que Ele haverá de se encontrar conosco, face a face, e onde nós desfrutaremos plenamente da eternidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui em Tua presença, para louvarmos ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela nos convida a descansarmos em Ti, nos convida a reconhecer a nossa incredulidade, a nossa falta de fé no Senhor,
Muitas vezes nós cantamos em alta voz que confiamos, mas a nossa vida prática revela que nós não confiamos tão grandemente assim. E eu queria pedir perdão a Ti por isso, Senhor. Por todas as vezes nós confiamos mais em nosso trabalho, em nossa capacidade intelectual. Confiamos em nós mesmos, em nossa força, em nossa sabedoria, e não confiamos no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha piedade de nós, pecadores miseráveis. Eu te peço, Senhor, nos dê graça para que possamos confiar inteiramente no Senhor. Que possamos ser como uma criança, que a incerteza do dia de amanhã e dessa vida conturbada, desse lado da eternidade, não nos tire, não nos roube a nossa paz e o nosso descanso em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, ó Deus. E se houver alguém entre nós aqui nessa manhã que ainda não confiou no Senhor para a sua salvação, que não depositou fé no Senhor, que não tem arrependido dos seus pecados, eu queria pedir, Deus, que o Senhor possa alcançá-lo, que o Senhor, com a sua doce voz, possa convidá-lo ao seu descanso e que ele possa encontrar perdão, que ele possa encontrar salvação, graça, misericórdia em Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos pelo privilégio que é se reunir como Tua igreja para adorar ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. É no Teu nome santo que nós oramos e por fé nós Te bendizemos. Amém. Amém, irmãos. Deus em Cristo abençoe vocês.